Pegue seus materiais e vamos desenhar! Quais são os materiais de desenho mais indicados para você? Existe um mercado bem amplo de materiais de desenho direcionados para profissionais e amadores. E cabe a você experimentar as diferentes marcas e produtos para ver qual você gosta mais. E no meio de tantas opções, surgem empresas querendo inventar coisas diferentes demais. Algumas dessas invenções até funcionam e facilitam nossa vida. Mas outras são geringonças não lá muito felizes, mas que certamente chamam nossa atenção pela curiosidade. Eu sou o Thiago Spiked e você está no CRAS Conversa Oficial! Lápis, papel e vamos desenhar. Mas, às vezes, isso não é o bastante. Procurando facilitar nossas vidas, empresas inventam materiais de desenho com a premissa de realizar o trabalho de forma mais eficiente. Como eles fazem isso? Eles analisam as necessidades dos usuários e tentam encontrar alguma brecha onde algo pudesse facilitar o trabalho. E eles forçam mesmo a barra para jogar um produto novo no mercado, esperando que nossos olhos brilharão com tamanha novidade. Mas a maioria desses produtos inovadores e curiosos não tem lá grandes vantagens. E para piorar, a maioria deles são relativamente caros. Vamos por um que talvez a maioria conheça: a régua flexível. Quando eu ouvi falar a primeira vez, me disseram que a ideia era que você poderia fazer curvas precisas no formato que você quisesse. E eu me empolguei com a ideia. Para a arte final, devia ser uma coisa ótima. Imagina só, fazer curvas precisas com uma régua modelável? Pô, massa demais! Só que quando eu comprei, eu me deparei com esse troço. Um borrachão laranja com arame interno, sem medidas e sólido. De forma que você não consegue ver através dele como numa régua de acrílico. Vamos testar? Para começar, as pontas não dobram, então a sua área regulável é de apenas 2/3 da régua. Este é o menor arco que você consegue fazer, então esqueça curvas menores. Ele é mais indicado para arcos grandes. E quando você for fazer o traço, cuidado para a régua não estar curvada sobre a superfície. Tá. Tem que ficar ajustando esse negócio aqui antes de usar. Deixa eu ver, assim acho que deu. E o lance é também você segurar com todos os dedos bem firme, para o negócio não sair do lugar na hora que você estiver traçando. Vamos tentar. A ideia até que valeu a tentativa, mas eu ainda fico com a curva francesa. Existe esse outro tipo de régua flexível. Como que se usa? Bem, eu não faço a menor ideia, porque ela dobra assim. Pra que raios alguém precisaria usar uma régua dobrando-a desse jeito? O pior é que eu fui ler o que dizia a embalagem para ver qual é a sua indicação de uso e veja o que diz. Não se recomenda esse produto para trabalho de grande precisão. Mas não é para isso que serve uma régua? Para fazer traços precisos? Ela tem até medidas impressas nela. Qual é a desses caras? É só um brinquedo de criança, pro Bacuri botar a régua na mala e não quebrar. Agora temos o Sakura Water Brush, um pincel com reservatório de água. Você enche o tubinho e pode usá-lo sem precisar deixar um copo na mesa. A ponta é de fios de nylon, então não se recomenda usar tintas nas cerdas, pois pode estragar. Bom, a gente pinta com tinta e não com água. Então, qual é a desse produto? A ideia era poupar o uso de copos na mesa. Realmente, parece bem prático, principalmente se você for em algum evento ou em algum lugar que você precise transportar material, a água já está aqui junto com o pincel. Você pode usar para umedecer o papel, ou depois que você fez uma aquarela no lápis, você pode passar água em cima. Só que quando você for pintar com aquarela, as cerdas vão ficar sujas de tinta.
E se você quiser trocar de cor, você vai ter que lavar o pincel, a não ser que você queira usar uma cor misturada com a outra. Então você precisaria de um outro copo com água na mesa para limpar as cerdas para poder usar de novo. Então, qual é a grande sacada disso daqui? A embalagem não diz quais tintas as cerdas aguentam, de forma que eu teria que testar, correndo o risco de estragá-lo. Tintas à base de água talvez não teriam lá grande problema, mas tintas que tenham em sua composição algum tipo de solvente seria um pouco mais arriscado. Esse pincel custou R$25, quase o mesmo preço de um Kolinsky tamanho 2, ou mais conhecido como pincel tigre de cabo preto, aquele que é destinado para os profissionais. Dentre esses dois, eu escolho de cabo preto. Falando em pincéis, existem alguns tipos de pincéis sintéticos, ou conhecidas também como canetas brush. A ideia é também não precisar de um copo com água e nem lavá-lo depois. Só que até hoje eu não encontrei nenhum que tivesse a mesma precisão e eficiência que um pincel de verdade. O mais próximo foi esse. Ele é recarregável e até que imita bem a sensação de um pincel, tirando o cabo, que é bem mais grosso. O nome dele se chama Fude Pen. Exatamente, Fude. O nome tá em japonês, tá, pessoal? Vamos fuder! Eu sou um declarado fã da borracha Monolight. Na minha opinião, é a melhor borracha que existe. Dá pra usar até o talo. Sempre apaga com a mesma eficiência e não borra o desenho. Claro que eles expandiram a linha de produtos, todos muito úteis. Mas existe um em particular que eu não vi grandes vantagens. Mono One. Uma mini borracha em tubinho com a qualidade das Mono. Bem, você deve estar pensando, como que não é útil? É ideal para apagar detalhes, será que não é óbvio? Bem, ele já tinha um outro modelo com essa finalidade, a Mono NOC 38, que tem uma borracha muito maior. Então, qual é a desse outro modelo? Dizem que o tamanho reduzido do corpo é projetado para caber certinho na palma da mão, de forma que ela foi feita para você segurar a borracha ao mesmo tempo que desenha, sem precisar pegar a borracha na mesa, ganhando tempo. Deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que com esse produto aqui, o tempo que eu gastaria para fazer isso seria reduzido para o tempo de fazer isso. Interessante. Então, pelos cálculos, depois de umas 8 horas de trabalho, eu vou ter poupado aí uns 40 segundos. O preço da Mono One é R$12. O pacote com 4 tubos da NOC 38 sai por R$7,40 e a NOC 38 vem com 4 tubos de refil. Já a Mono One só com 2. A Mono One pode ser mais bonita, mas eu ainda acho a NOC 38 mais vantajosa. Tem essa daqui também, ó. É uma borracha lapiseira em forma de cruz. Tem esse formato porque dizem que as pontinhas são as partes mais úteis da borracha, de forma que você possa aproveitar pontas quase o tempo todo. Quando eu vi essa borracha a primeira vez, eu achei muito interessante. Uma borracha em forma de cruz, que te permite aproveitar 4 pontas e depois o centro, e depois mais 4 pontas e depois o centro, de forma que você vai aproveitar isso durante o corpo todo da borracha. Muito legal a ideia. Só tem um problema com esse produto aqui. A borracha não apaga. Provavelmente, para que ela tivesse sustento com esse formato, eles precisaram usar uma composição mais rígida de PVC. Isso deixou ela dura demais. A borracha não apaga e borra todo o desenho. Tanto é que sumiu do mercado. Eu nunca mais vi vendendo. E essa daqui é uma novidade no mercado brasileiro. A borracha elétrica. Esse aparelho, que parece um apetrecho de dentista, precisa de 2 pilhas AAA ou palito para funcionar. Basta apertar esse botãozinho e a borracha da ponta gira, te poupando ter que fazer força no desenho. Embora seja estranha, até que ela funciona. E o negócio vende até mesmo refis. Quando a borracha acabar, você troca só a ponta.
Talvez para fazer detalhes em áreas grandes com grafite ela funcione bem. Precisaria fazer alguns testes mais específicos. Mas apesar de toda essa novidade, eu não me senti lá muito bem usando esse negócio nos meus desenhos. Me dá a impressão que eu tô agredindo a folha. E quanto a bicos de pena? Geralmente as que vêm em mente quando se fala nelas são essas daqui, a tradicional mosquito de papelaria e essas da Speedball com as pontas removíveis, cabo de madeira e ponta de metal. Não tem erro. Geralmente o que alteram nas penas são as formas das pontas, mas que tal se mudarmos também o material delas? Ao invés de metal, que tal vidro? Uma pena de vidro, maciça, desde o cabo até a ponta. Curiosa, né? Vamos testá-la. Bom, essa pena aqui, pelo que está me parecendo, ela faz traços com pouca variação de espessura, ó. Esse papel aqui é opaline, ou seja, ele é mais grosso. A tinta fica dentro dessa bolinha aqui, ó. Né? Eu não estou conseguindo fazer variação de traço com ele. Por mais que eu aperte, é bastante rígida essa pena de vidro. Dá medo de quebrar. E parece que eu agrido mais ainda o papel, porque mesmo a outra sendo de metal, ele é um metal flexível, então você tem um pouco do atrito sendo amenizado, mas não é o caso dessa. A tinta sai com dificuldade da ponta, não estou conseguindo fazer traços contínuos. Ó, eu tenho que fazer muita força, bem uma agressão ao papel mesmo para conseguir um traço básico aqui, ó. Então é uma pena muito esquisita de se usar. Achei uma pena bem fail aí, né? Ela só é cara, só é bonita, mas pra usar mesmo, eu não gostei. O grande problema de ser um material de vidro é que você tem que ter um cuidado triplicado com ela. Se você não prestar atenção... Ok, além de frascos de nanquim, eu não consigo me lembrar de nenhum outro material de desenho em que o vidro seja o mais indicado. Geralmente é plástico, madeira, metal, mas vidro? E dá uma olhada nela. Ela até pode ser bonita, mas ela é afiada e dá medo de quebrar a ponta se você apertar demais e até mesmo de rasgar o seu papel. Sem contar que ela custou mais de R$30. Só que é praticamente um dardo de vidro, que a ponta não é removível e ele machuca o papel quando você escreve. Deve ter mais alguma utilidade. Ô, Thiago, você pode dar uma olhada nos meus desenhos? Existe também a pena que é inteira de madeira. Sim, maciça, só que de madeira. Mais precisamente, de bambu. Ela não tem nada demais. Não dá para trocar ponta, não faz linhas lá muito finas e é pouco versátil. Existem até tamanhos diferentes, mas você precisa comprar outra pena inteira. Nesse sentido, a tradicional de metal é bem mais vantajosa, porque você compra só a ponta. O preço de uma pena dessas de bambu é de R$20. Eu acho que muitos de vocês não faziam nem ideia que existiam penas com esse tipo de material. E rendem até uma piada infame. Vocês sabem qual é a diferença entre a pena de metal, a pena de vidro e a pena de bambu? É que a pena de metal você troca a ponta para poder usar. A pena de vidro você tem que tomar cuidado para não quebrar. E a de bambu? Enfia no seu cu. Essa é a Sakura Quick Glue. Isso mesmo, uma cola em forma de caneta. Inventaram uma cola líquida o bastante para conseguir passar na ponta de uma caneta esferográfica? Uau! Vamos testar! Eu acho que precisa ser um papel menor. Um pouco menor.
Menor ainda. Menor. Eu colei! Eu colei! Eu colei! Eu colei! A única coisa que você consegue colar com essa caneta aqui é um papelzinho com 1 milímetro de diâmetro. Bom, se você aí faz algum tipo de artesanato que precisa colar papeizinhos com 1 milímetro de diâmetro, isso aqui pode ser indicado para você. Esses caras aqui não são borrachas, são mais do que isso. São seguradores de lápis. Você encaixa aqui e segura em cima da borracha para escrever. Anatômico, não? Bom, eu nunca ouvi falar de ninguém que tinha problemas para segurar um lápis. Aliás, esse negócio trava nele de uma forma que não dá para girar o lápis enquanto se desenha. Muitos desenhistas chegam a tirar essa alça da lapiseira para ter mais mobilidade. Então, imagina ter um troço desse acoplado. A única vantagem é que ele não deixa seus lápis saírem rolando. Bom, pelo menos para mim, não tem lá muita utilidade. Vamos tentar pro gato. E por fim, temos o extensor de lápis. Para que serve? Quando seu lápis estiver muito gasto e virar um toco ruim de segurar, encaixe ele nesse acessório e pronto! Você pode usar o toco. Um extensor desse daqui custa em torno de uns R$15. R$15 por um aproveitador de tocos de lápis. Uma caixa com 12 unidades de lápis 2B custa R$16. R$16 por 12 lápis. R$15 por um aproveitador de tocos. Se você usa aqueles lápis de cor à base de óleo que são caríssimos, aí talvez valha a pena esse investimento para você aproveitar eles até o toco. Mas se você basicamente trabalha com lápis comuns com base de grafite, compensa mais você comprar uma caixa nova. Em suma, por mais que tentem inventar instrumentos complexos e diferentes, os melhores materiais ainda são lápis, lapiseira, canetas, penas, pincel e borrachas. Instrumentos usados há séculos e que nunca perderam sua funcionalidade. E por mais que a indústria tente criar acessórios e bugigangas, a esmagadora maioria dos artistas nunca deixa para trás os materiais mais simples e tradicionais de desenho. Se bem que as opções estão aí para serem usadas. Talvez, no seu caso em particular, alguma dessas coisas tenha grande ajuda. Para dizer a verdade, eu me estranharia ver algumas pessoas amando algum desses materiais curiosos que eu mostrei. Quer dizer, é para isso que eles lançam essas coisas no mercado, não é? Porque algumas pessoas vão adorar e vão querer comprar. Se para você o custo-benefício compensar, vai lá e compra. Eles estarão esperando vocês de braços abertos. Bem, na minha opinião, nada disso que eu mostrei conseguiu inventar uma nova forma de desenhar. Mas claro que eles não desistiram. Afinal, se nenhum desses apetrechos da indústria de materiais de arte conseguiu reinventar aquilo que entendemos como desenhar, alguma outra tecnologia conseguiu. Estamos conversados, por enquanto. Oi, Tico! Tudo bem? Fala, Broquinha. Tico, você sabe qual que é a diferença entre a pena de metal, a pena de vidro e a pena de bambu? Não. É que a pena de metal a gente troca a ponta pra usar. E a pena de vidro a gente tem que tomar cuidado pra não quebrar.
Você não vai perguntar e é de bambu? Enfia no seu cu.